Calorosas saudações, e se acham que Cavaco Silva daria melhor primeiro-ministro do que António Costa, metam like neste vídeo e subscrevam o canal. Verdade seja dita, também não era complicado ser melhor que António Costa, mas para todo o caso, metam gosto e subscrevam para chegarmos aqui aos 30 mil subscritores no segundo canal. E subscrevam também o primeiro, caso lá queiram ir, para chegarmos aos 80 mil. Bom, o que é que acontece? Cavaco Silva, ex-primeiro-ministro, ex-presidente da República e atual maior inimigo de António Costa, escreveu um artigo sobre a governação socialista dos últimos anos, em que rasga completamente não só a atual governação do PS, com António Costa e QB Pedro Nuno Santos, mas também aquilo que é o historial do seu próprio governo na altura, entre 85 e 95, dizendo arrogantemente, como o próprio assume, que era muito melhor do que isto. Volto a frisar, também não era complicado, mas não deixa de ter razão. Portanto, temos aqui Cavaco Silva recorre à ironia para comparar 2 anos do seu governo com 8 do PS. E ele depois diz aqui: a minha satisfação por esta obra é tanto maior quanto ela foi realizada num tempo em que o governo enfrentou uma forte oposição política, uma legítima, outra menos legítima, salienta o ex-primeiro-ministro num texto publicado na noite de terça-feira. O artigo é muito grande, isto aqui é um pequeno resumo do que é que o Aníbal Cavaco Silva escreveu nesse mesmo artigo publicado para o Observador. Eu queria só deixar aqui uma nota, que é: eu adoro como o Cavaco Silva, no caso, não é? Muita gente o criticava como sendo uma espécie de múmia política, estava morto para a política, etc, etc. Parece que aos quase 85 anos decidiu fazer mais oposição do que o próprio Luís Montenegro. Portanto, veja-se bem. Olhando aqui para baixo, vemos aqui, exatamente, vou só ampliar aqui um bocado, o antigo primeiro-ministro, Aníbal Cavaco Silva, assina um texto publicado no Observador, na noite de terça-feira, no qual compara, com ironia, os seus últimos 2 anos de governo nos anos 90, com os últimos 8 anos do Executivo Socialista. É importante perceber aqui uma coisa em termos comparativos. Em Portugal começa-se efetivamente a viver melhor com Cavaco Silva, embora Cavaco Silva tenha perfeitamente a noção, embora ele próprio não o vá dizer porque desfavorece o seu argumento em termos de narrativa política, mas a grande razão pela qual nós vivemos tão bem no início do cavaquismo e até ao final do Guterres foi pelo facto de termos entrado na União Europeia e sermos dos principais beneficiários dos fundos da União Europeia. A realidade é essa. Podem dizer que a União Europeia ficou surpreendida com a qualidade do desenvolvimento que houve em Portugal na época. É verdade, sim senhor. Mas nada seria possível sem a intervenção da União Europeia. Em termos futebolísticos, dizia-se que havia uma altura em que toda a gente era campeão no Porto, não era? Naquela altura, com o dinheiro que entrava a nível externo, qualquer um, não digo qualquer um, mas bastava ter 2 dedos de testa e era bom primeiro-ministro. Trata-se do primeiro de 2 textos publicados pelo também ex-presidente da República no Observador. A segunda parte do artigo será divulgada na próxima terça-feira e será dedicada ao pecado da arrogância política. Olhando aqui para baixo, com a falta de humildade e a vaidade que me são atribuídas, digo que estou absolutamente convencido de que, nessa década, por ação dos meus governos, o desenvolvimento de Portugal em todas as suas dimensões deu um salto em frente que muito surpreendeu a União Europeia e que depois, em nenhuma outra década, foi alcançado resultado semelhante. Ele tem razão, no entanto é preciso que, em termos comparativos, façamos uma análise, que é: na altura do Cavaco cresceu-se mais do que nas outras décadas porque havia mais margem de crescimento do que existe agora, ou até na década de 90, ou até na década de 2000. Não estou de todo a defender o Partido Socialista, mas com o potencial de crescimento económico e desenvolvimento económico que Portugal tinha na década de 80 era muito superior àquilo que tem hoje, porque já na altura não tínhamos crescido o que já crescemos até hoje. Portanto, em termos de comparação, se quiserem, é mais fácil, por exemplo, um país como a China, há 10 anos atrás, crescer mais percentualmente em termos de PIB do que os Estados Unidos, porque tem mais margem de crescimento do que os próprios Estados Unidos. Portanto, em termos comparativos é isto, embora ele não deixe de ter razão, também embora que eu lhe faça críticas pelo excesso de desindustrialização do país que aconteceu ou começou a acontecer com o Cavaco Silva, e nós ainda hoje, o setor industrial em Portugal, sofre dessas maleitas. No texto de terça-feira, Cavaco Silva lembra o programa de erradicação das barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e o Porto, a conclusão do troço do IP4 para completar a ligação entre Amarante e Bragança, a construção da Ponte do Freixo no Porto e da Ponte Vasco da Gama em Lisboa. Só foi concluída em 98, mas foi a iniciação da obra, ou o decreto para a iniciação da obra foi ainda no mandato dele. O lançamento do concurso internacional para a introdução do comboio da Ponte 25 de Abril e, entre outros, a promoção para a criação da Portugal Telecom. É verdade. E eu vou dizer uma coisa que até pode ser polémica, mas em termos de obras públicas e do desenvolvimento estrutural do país, em termos das infraestruturas disponíveis para a população, Cavaco Silva só tem uma pessoa a seu nível durante todo o século XX.
que é António Oliveira Salazar. Guterres, não. A Ponte Vasco da Gama e a Expo 98 já foram feitas anteriormente pelo próprio Cavaco Silva. Se calhar o que fica mais emblemático no tempo do Guterres será mesmo o Euro 2004, porque apesar de já estar fora do governo de Guterres em 2004, foi decretado em 1999. Portanto, talvez fique como uma grande obra, mas a partir daí, que grandes investimentos públicos é que existiu em Portugal? A Eurovisão aqui? E fomos obrigados porque o Salvador Sobral ganhou, porque senão... Vamos ver, não é? Vamos ver. E ainda para mais agora vão dizer-me que o Mundial em 2030 vamos ter cá 3 jogos. Enfim, depois andando aqui para baixo, o que fica escrito é suficiente para demonstrar que é compreensível que afamados analistas e cronistas políticos pensem que era natural que os ministros do governo sentissem alguma fadiga física, tal a dimensão da obra realizada nos últimos 2 anos da minha década de primeiro-ministro, quando comparada com a dos 8 anos do atual Poder Socialista. Eu já falei com pessoas que trabalharam nos governos de Cavaco Silva, e os governos do Cavaco Silva eram significativamente mais pequenos em termos da sua dimensão do que são hoje em dia por parte de António Costa ou quiçá Pedro Nuno Santos. Não se esqueçam que com António Costa nós tivemos na segunda legislatura do mesmo, ou seja, entre 2019 e 2022, tivemos o maior governo de sempre em termos da sua dimensão. Tivemos 17 ministros e, se eu não estou em erro, 49 secretários de Estado. Não é? É quase António Costa e 50 ladrões. Portanto, na altura do Cavaco era exponencialmente inferior, e eu já falei com pessoas, assessores que trabalhavam lá, e, portanto, todo o feedback deles era o mesmo, trabalhava-se à séria. As pessoas andavam cansadas, mas trabalhava-se à séria, e o país, efetivamente, com todos os defeitos que eu coloco o Cavaco inerentemente em termos económicos, nomeadamente a questão da não industrialização do país, ou desindustrialização, nessa altura, efetivamente, éramos mais eficazes. Continuando aqui, Cavaco Silva afirma que os afamados analistas e cronistas políticos, que dizem que o seu governo estava cansado e arrogante, queriam certamente exprimir a ideia de que tinha sido de tal dimensão a obra realizada nesse período final que era natural que os membros do seu governo sentissem alguma fadiga física. Atenção, que é preciso ver aqui uma coisa. Eu, pessoalmente, não sou o maior fã de Cavaco Silva. Não sou. Agora, reconheço-lhe qualidade enquanto estadista e posso até dizer-vos que, em termos daquilo que é a presença de uma figura estatal, em termos do mediatismo político, aquele com mais postura a nível da presença estatal, não me surpreenderia se alguém dissesse que era mesmo Cavaco Silva desde o 25 de Abril. Embora, para mim, o meu predileto seja Pedro Passos Coelho, mas isso é a minha opinião pessoal. Não deixa de ser também interessante que, apesar disso tudo, Cavaco Silva está a N níveis e é exponencialmente melhor do que qualquer governação socialista após o 25 de Abril. Não só pelos seus resultados, mas também pelo aquilo que representa ideologicamente para a repercussão do pensamento no país. Isso também é importante ter em conta. Continuando aqui para baixo, a minha satisfação por esta obra é tanto maior quanto ela foi realizada num tempo em que o governo enfrentou uma forte oposição política, uma legítima, outra menos legítima, salienta. E se quisermos analisar, o Cavaco esteve quase tanto tempo no poder como esteve António Costa. Cavaco foi o primeiro-ministro com mais tempo em termos de chefe do Executivo, e António Costa, se não estou em erro, foi o segundo. Cavaco esteve 10, 11 anos, António Costa esteve praticamente 9. Portanto, entre os dois é fazer uma análise. O que é que nós preferimos? Embora eu não sendo grande fã de Cavaco Silva, os resultados que mostram uma governação de Cavaco é muito superior àquilo que é uma governação, a uma desgovernação de António Costa, em que só na última legislatura tivemos 15 ou 16 demissões, ou 17 a contar com a do próprio, em que havia secretários de Estado do Turismo que andavam a financiar empresas pelas quais depois iam trabalhar para lá. Estou a falar da Rita Marques. O outro que mandava indemnizações milionárias pelo WhatsApp. Portanto, com todos os defeitos que possam existir inerentemente conectados ao Cavaco, não chegava a esse nível. O antigo governante recordou também a arrogância política e a vaidade com que, em 26 de abril de 95, no final da cerimónia de inauguração da fábrica de automóveis da Auto Europa, conduziu um veículo nela produzido, dando uma volta à pista de ensaios. Faltavam 6 meses para cessar funções de primeiro-ministro, indicou, questionando quando é que chegou outro projeto do tipo Auto Europa de que o Poder Socialista tem falado. Bem indicado, porque, como sabem, a Auto Europa é, em termos industriais, dos maiores investimentos externos, diretos estrangeiros, que temos aqui em Portugal, como devem imaginar. Eu sei que lhe critico, e é verdade, mas isto é uma exceção à regra da desindustrialização do país por parte do Cavaco. Nós terceirizámos a economia a asteroides, embora isto seja a grande exceção em termos da industrialização do mesmo. Mas é verdade, eu volto a frisar, qual é o grande projeto de obras públicas na vertente keynesianista que o Partido Socialista fez desde que está no poder com António Costa? Qual é? Desde os estádios de futebol para o Euro 2004,
em que metade deles levaram-nos à falência, alguns deles ainda andamos a pagá-los, Leiria, Aveiro, o Algarve, enfim, um buraco de todo o tamanho. Qual foi o grande investimento público que tivemos? Bola, nada. Cavaco Silva foi primeiro-ministro entre 6 de novembro de 85 e 28 de outubro de 95. E acaba aqui, não é? Acaba aqui. Portanto, isto foi, em suma, o artigo que Cavaco Silva escreveu para o Observador. Devo dizer que fico cada vez mais surpreendido, porque Cavaco Silva há 2 anos atrás era uma pessoa completamente apagada daquilo que era a realidade política, pouco criticava, pouco se pronunciava sobre aquilo que era a atualidade, desde que tinha deixado de ser Presidente da República em 2016 e passado o testemunho a Marcelo. A verdade é que nos últimos anos tem estado com uma incisão mediática e comunicacional muito superior àquilo que era anteriormente, não é? Para quem falava tão pouco quando era Presidente, agora fala muito mais. Não deixa de ser curioso. E, curiosamente, já mandou bocas a Marcelo relativamente a isso. Portanto, ninguém para o Cavaco Silva. Ninguém para o Cavaco Silva. Enfim, meus amigos, deixem a vossa opinião nos comentários. Quero saber o vosso feedback relativamente a isto. Metam like no vídeo, que é muito importante. Subscrevam também o canal. Partilhem o vídeo nos vossos canais de WhatsApp, conversas, Telegram, Instagrams, essas coisas todas, vocês sabem. Sigam-me também nas redes sociais. Os links estão na descrição. E, como é habitual, meus amigos, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.